Muitos de nós estivemos juntos em Campos, há uns 2 meses atrás, praticamente, na gravação do CD. Estou vendo muitos aqui que estiveram lá. E para aqueles dias, Deus me deu uma palavra a respeito do fruto do Espírito. Estava orando sobre o que ministrar naquela manhã de seminário ali. E Deus colocou muito fortemente no meu coração o texto de Gálatas 5, 22, a respeito do fruto do Espírito. Já que nós estávamos comemorando os 20 anos do fruto do Espírito, por mais que eu comecei a rir e imediatamente o Espírito Santo falou, não são 20 não, são 2000. São 2000 anos que o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a terra. Você diz amém? Aleluia. Manifestando o seu poder, sua graça, sua autoridade, o seu transbordar na vida de cada um de nós. Mas, de alguma maneira, eu senti um impulso muito forte do Espírito de me deter no livro de Gálatas. E antes já daquele encontro, comecei a meditar e me aprofundar. E nesses últimos 2 meses, só continuou. Tem sido um namoro permanente. Muitas vezes, no final da noite, as últimas coisas fazendo é lendo de novo, em alguma das versões, ou em alguma língua, para poder pegar um pouco mais e dormir com Gálatas, acordar com a palavra de Gálatas. E isso tem trazido e tem me feito um bem enorme. E eu quero continuar repartindo. Naquele dia ainda não tínhamos preparado nada de PowerPoint, mas nesses últimos dias, e agora no upgrade aí, junto com o Carlão de Recife, então quero repartir contigo, hoje e amanhã, a respeito desse desejo do Senhor, de nós andarmos para agradar a Deus. Eu só não sei fazer a ginga, eu não vou conseguir fazer aqui. Eu tentei, mas o Espírito Santo vai me ensinar aqui, vou conseguir. Mas nós queremos andar no Espírito e queremos agradar ao Pai em tudo aquilo que fazemos. Você diz amém? Então quero a tua atenção por mais 45 minutos, 50 minutos, para que nós possamos meditar na primeira parte dessa noite e depois amanhã continuarmos, para que possamos reter a palavra do Senhor. Como o Senhor nos falou profeticamente, através da boca do Dani, há um desejo do Senhor, é uma palavra dele de nós prepararmos o caminho do Senhor. Tirarmos toda a carnalidade, tirarmos toda a obra da carne, tirarmos toda a mistura do mundo e possamos ver, levantar os olhos e contemplar a glória do Senhor. Você pode orar comigo mais uma vez? Amém? E eu pediria que todos sentassem, ninguém se movimentasse, para que pudéssemos dar atenção exclusiva, não à minha pessoa, mas à palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós já estamos cheios do Teu Espírito nessa noite, pela palavra que Tu tem nos dado através de cada cântico, através da peça, da encenação, o quanto vale a pena andar no Espírito, aproveitando as oportunidades no ônibus, no trabalho, com os amigos, com pessoas na rua. Senhor, quanto choramos em ver esse teatro, essa ensinação de nossos jovens. Quanto nos toca cada cântico, cada palavra profética, cada palavra de encorajamento que recebemos através de cada canção de nossos queridos. Por isso agora, em nome de Jesus, nós tomamos autoridade espiritual. E nós ordenamos que a nossa mente e coração esteja totalmente afinada com a Tua palavra. E que nada mais nos distrai, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nenhuma outra responsabilidade, a não ser exclusivamente recebermos de Ti tudo que Tu tens para nós, em nome do Senhor Jesus. Abra comigo Gálatas 5, vamos entrando devagarinho na palavra do Senhor e você vai recebendo revelação da parte de Deus, e eu quero contagiar, eu quero te encorajar de você entrar nessa palavra do fruto do Espírito, para que o Senhor venha se manifestar sobre nossas vidas. Gálatas 5, 22 nos fala que o fruto do Espírito é, você pode dizer comigo em voz alta, é o quê? Amor, e contra essas coisas não há
lei. Não há nada que diz o contrário, não há nada que impeça isso. Por isso há um anseio do Senhor. Quando a Grace nos ministrou aqui que eu quero agradar a Deus e quero caminhar com Ele, a palavra bíblica é andar no Espírito. Só temos uma forma de agradarmos ao Pai e andarmos com Ele, é andar no Espírito. E é interessante que essa manifestação do amor de Deus, tudo se concentra no amor do Pai e tudo vem e deriva dele. Eu sempre fico encucado que não é os frutos do Espírito, mas é o fruto. É o fruto, tudo vem da manifestação do amor do Pai, tudo gira ao redor dele. A paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, tudo é fruto do amor de Deus nas nossas vidas. Você diz amém? Aleluia. Por isso que não precisa haver nenhum esforço em nós, não precisa haver nenhuma tensão para gerar isso, porque é fruto, é graça, é a manifestação doce do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Em todo esse capítulo 5, há uma ênfase muito forte do Espírito Santo. Versículo 16 fala, eu porém vos digo, andai no Espírito. Só aqui já é base para uma pregação inteira, porque essa palavra é um mandamento, não é uma opção. Aqui também já fiquei muito encucado, pensando, mas como assim um mandamento de nós andarmos no Espírito? Parece tão utópico, parece tão inatingível. Mas na verdade, no original, essa palavra andar significa sermos tomados pela mão, pelo Espírito Santo. Quando eu li isso, comecei a chorar no meu espírito, de amor e de alegria, porque eu não sei andar no Espírito, mas o Espírito Santo me toma pela mão. O termo técnico, né, já que nós estamos falando de corrida e caminhada, é um personal trainer, né? É alguém que me ensina. Para eu conseguir pegar essa ginga aí, conseguir dar a quebradinha, eu vou precisar de alguém que me ensine e me toma pela mão, porque, né, eu sou todo duro, né, não sou brasileiro, né, eu sou suecão, então todo meio durão assim, né, mas eu preciso de um personal, eu preciso de alguém que me treine, eu preciso do Espírito Santo para entrar na ginga do Espírito. E a palavra diz, andai no Espírito. Por isso há um santo desejo do meu espírito, eu quero andar no Espírito Santo, eu quero andar com meu Deus, com meu Pai, eu quero andar com Ele. Versículo 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito, Ele nos guia, Ele nos toma pela mão, Ele nos conduz, Ele nos ensina, temos um ouvido afinado com Ele, como nós já oramos nessa noite, temos uma visão aclarada do Espírito, das coisas de Deus. Então nós queremos caminhar, manifestar. Versículo 20, na verdade ali, 28, 29, ali fala, se nós vivemos no Espírito, 25 na verdade, está errado ali, depois temos que corrigir, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Parece que há uma exclamação de Paulo aqui pelo Espírito Santo, mas se já vivemos no Espírito, temos recebido o Espírito Santo na conversão, Ele habita em cada um de nós, temos sido batizados no Espírito Santo, agora devemos ser cheios do Espírito Santo todo dia. Então o normal, o sobrenaturalmente natural é que também, não somente vivamos no Espírito, mas também andemos no Espírito Santo. Você pode virar para a pessoa ao teu lado e dizer, ande no Espírito, viva no Espírito, caminhe no Espírito, aleluia, agrade a Deus, manifesta o seu fruto, a sua glória, cada vez mais. Capítulo 6, quando fala, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, é a mesma palavra do fruto aqui, a respeito de benignidade, brandura, amabilidade, doçura. Eu creio que todos os problemas da igreja estariam resolvidos se cada um de nós andássemos no Espírito. Não teria mais a obra da carne. Amanhã nós vamos entrar um pouco mais nisso. E quando tu disseca um pouco mais a respeito dessa obra da carne, tu começa a ver um espelho e tu começa a ver quanta carnalidade, não só nos outros. Nos outros é muito fácil de enxergar, mas nós precisamos tirar a trave dos nossos olhos e ver em nós mesmos.
Outro sábado eu estava ministrando isso lá em Porto Alegre e comecei confessando, dizendo quanta coisa eu encontro em mim, quanta irritação, quanta impaciência. Isso que nós não temos o trânsito de São Paulo, não temos, mas mesmo assim, quando engarrafa tudo, meu Deus, sobe uma ira que não é santa, sobe uma indignação que não é santa, sobe lá dos fundos, parece assim uma impaciência. Outro dia ainda estava no trânsito e eu tive que dar um para-te-quieto na minha carne. E eu disse, chega de andar na carne, agora eu tenho que andar no Espírito. Entendi? Eu mesmo fiquei decepcionado comigo, disse, não pode ser. Tenho ministrado tanto sobre isso esses dias e parece que quando tu ministra mais, tu é, provocado pelo Senhor para andar, para superar. Amados, nós que somos espirituais em tudo, precisamos caminhar, corrigir, exortar, profetizar. Versículo 8 do capítulo 6 fala: o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Antes de dar continuidade, eu não quero esquecer algo que o Senhor me falou muito forte. Muito pouco se ministra hoje de que Deus não se zomba, e aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Isso é uma lei universal de Deus. Vale para o incrédulo, vale para o convertido, em todas as áreas. Se eu semeio o Espírito, diligência, obediência, discípulo do Senhor, quebrantamento, perdão, humildade, transparência, luz, como nós ouvimos aqui, então eu vou colher vida eterna, prosperidade, bênção e graça. Mas se eu semear na carne, a palavra fala que eu vou colher carne, morte, destruição. Na minha vida, na minha casa, na minha família. E não adianta dizer, mas eu estou na graça, isso nada mais me atinge. Não é assim, amado. De Deus não se zomba, não se brinca. Nós precisamos levar a sério, tem consequências. A palavra fala que toda palavra frívola, toda palavra leviana que eu proferir, eu vou ter que prestar contas diante de Deus. Quanto mais minhas ações, atitudes, transgressões, omissões. Isso me dá um pavor por um lado, mas por outro lado me enche de um santo tremor e temor e respeito e graça diante do Senhor. Por isso, quando falamos aqui, há uma ênfase no Espírito Santo, na pessoa dele, na vida, no seu fruto do Espírito Santo em cada um de nós, na obra do Espírito Santo, o Espírito Santo que vive em cada um de nós. E o que eu quero fazer é mostrar de que nós temos recebido o Espírito prometido, e a palavra fala em Gálatas 4:6, que agora o Espírito do seu Filho habita em nós. Amanhã nós vamos entrar mais em detalhes sobre isso. Mas nós vemos que toda a provisão do Senhor, na obra da cruz, tudo Ele fez para que pudéssemos andar. Quando Ele diga que é um mandamento, Ele também diz, tudo eu providenciei para que tu ande no Espírito e não mais satisfaça as obras da carne. Não precisa mais satisfazer os desejos desenfreados das tuas paixões carnais. Não, eu estou livre dessas coisas. Então, para que possamos andar no Espírito Santo, eu quero repartir contigo a respeito desse vínculo, para que possamos entender qual é o problema então. Qual é a grande questão? Tem 3 versículos aqui que falam em Gálatas, que dá uma expressão disto. Primeira delas ele diz, Paulo chega assim a rasgar o coração dizendo, me admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Hoje nós temos todo tipo de evangelho. Evangelho que não é mais centralizado na pessoa de Jesus. Evangelho que não é mais centralizado na obra de Cristo na cruz. Um evangelho que é mais de uma autoajuda. Teve um pastor, amigo meu, que escreveu um livro de autoajuda e falando a respeito das motivações, como se a motivação fosse tudo aquilo que nós necessitamos para sermos bem-sucedidos. E ele pediu para que avaliasse, sempre fala essa palavra assim, avaliasse, amonasse. E eu mandei um longo e-mail para ele, dizendo, querido, eu não posso. Porque eu conheço a história, eu sei quanto Deus fez na vida dele.
Deus salvou o casamento dele, Deus restaurou a vida financeira dele, Deus salvou ele da destruição, e em nenhum momento o livro aparece o nome de Jesus. Ele me falou, mas é um livro secular, John. Eu disse, mas e daí? Como é que tu consegue escrever um livro do testemunho de Jesus na tua vida, da misericórdia, da graça de Deus, sem mencionar o nome de Jesus? Esse é outro evangelho. Um evangelho de autoajuda, um evangelho de que eu consigo, basta ter uma motivação correta, que tudo vai ser prosperidade na minha vida. Se eu sei que Deus tirou ele, pela misericórdia de Deus, e transformou a vida dele pela obra de Cristo na cruz. Não foi ninguém mais a não ser Jesus. Nós não podemos nos afastar da pessoa de Jesus e do evangelho dele. Galatas 3:3 fala, tendo começado no Espírito, agora esteja vos aperfeiçoando na carne. Quanta gente a gente vê que começa bem, mas que ao longo da caminhada começa a se atrapalhar com mágoa, ressentimento, maledicência, fofoca, partidarismo, ciúmes, iras, sensualidades, prostituição, glutonaria, bebedice, orgias, dando lugar à carne. Nesses dias o Senhor nos chama para um profundo exame. O Senhor já nos derramou o seu Espírito nessa noite, pela palavra e pelos cânticos, para que nós possamos rasgar o nosso coração e dizer, Senhor, chega de andar na carne, chega, eu não quero ter começado no Espírito, tendo salvo, recebido o Espírito Santo, regenerado pelo Espírito, habitação do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, começando a transbordar no Espírito Santo, começando a ser cheio cada dia, e depois de um tempo começar a andar na carne, ingratidão, murmuração, queixa, partidarismo, ciúmes, vanglórias, iras, soberbas. Não, não é isso. Galatas 5:7 fala, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Em nome de Jesus, quero te levar e quero te conduzir pela palavra de Deus, fazer um link, né? Um andar e ser cheio do Espírito Santo, guiado por Ele, pelo Espírito Santo, manifestando o seu fruto, com a cruz de Cristo, para que Ele nos mostre um caminho para uma vida em liberdade. É impossível desassociar, separar a obra do Espírito Santo da cruz de Cristo. As duas coisas estão linkadas, estão ligadas, e essa cruz de Cristo, a obra que Ele fez por nós, e a minha morte com Ele, e depois o meu andar diário como discípulo tomando a cruz, é graça, faz parte do pacote santo de Deus. Sempre o Espírito Santo opera com base na vida, na obra, na morte, na ressurreição e na exaltação de Jesus. É impossível separar uma coisa da outra. Sempre o Pentecoste está vinculado com o Calvário. E a centralidade do Espírito Santo na pessoa de Jesus, a sua cruz. E se há algo que o Espírito Santo ama, é glorificar a Jesus. Com poucos, hoje em dia, centralizam a obra de Cristo. Minha querida irmã e toda a equipe contigo, teu marido precioso, vocês como um casal, nunca se afastam do Evangelho genuíno. Por favor, meu coração se derramou diante de Deus, por ver o coração de vocês rendido diante do Senhor, com um foco. Não é o nosso nome, não é a nossa banda, não é a nossa música, o nosso ritmo, mas é a centralidade da pessoa de Jesus. Você diz amém? Há muitos anos atrás, eu li um livro do Watchman Nee, A Vida Cristã Normal. Como me ajudou esse livro? Alguém de vocês já viu Vida Cristã Normal? Levanta bem a mão, tem uns poucos. Não sei se tem na livraria, mas se eu fosse tu, eu pegaria essa mensagem subjetiva que eu estou te dando. E você comprar esse livro e ler esse livro. Claro que você vai ter que ler umas 3 vezes para entender, né? O Watchman Nee é chinesinho, né? Então, para tu conseguir pegar a mentalidade dele, o pensamento, tem que dar umas 2 boas lidas. Uma, 2, 3 lidas. Mas vale a pena.
Quando ele fala a respeito de capítulo 6 de Romanos, ele fala essas 3 palavrinhas-chave, sabendo que nós fomos mortos com Cristo na cruz e sepultados com Ele nas águas do batismo. Agora eu me considero morto para o pecado e vivo para Deus. E agora eu ofereço meus membros, não mais como instrumentos de iniquidade e de pecado, mas eu ofereço a minha vida e os meus membros como oferta a Deus. E por isso Romanos 8 fala, eu posso andar no Espírito. Comecei a ver e me lembrar, muitos anos atrás, estudei exaustivamente o livro de Romanos. E comecei a ver a associação que tem entre Gálatas e Romanos, a obra do Espírito e a obra da cruz, tanto em Romanos 6 e 8, como em Gálatas, continuamente há esse elo do Espírito Santo. Deus quer nos levar a andarmos no Espírito, mas isso só é possível se nós vivermos no Espírito, realmente andando, sabendo, considerando, oferecendo nossa vida no Senhor. Por favor, Senhor, quero começar contigo. Os textos que eu vou te falar são todos do livro de Gálatas. Quando o Senhor abriu esse livro, fiquei apaixonado. E comecei a ver toda a obra da cruz, toda a obra do propósito eterno, sendo discorrido diante de mim. E comecei a clamar diante do Senhor, e começou os versículos a saltar e se harmonizar. Tudo parte do Senhor e do seu propósito. Vem comigo. Capítulo 1, versículo 7 fala a respeito do Evangelho de Cristo. E nós não podemos perverter esse Evangelho. Nós precisamos permanecer nesse Evangelho. Esse Evangelho vai manifestar a graça de Deus. Nós não podemos anular a graça, nem tornar a morte de Cristo em vão. Mas nós precisamos afirmar que o Evangelho de Cristo é a manifestação visível da graça de Deus. Onde começa isso? Versículo 1 do capítulo, versículo 4 do capítulo 1 fala, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tudo começa segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tudo começa do coração dele. No coração e na mente do Pai houve um plano, houve um desígnio, houve uma determinação, houve um propósito eterno. Mas não só aqui, mas em primeiro lugar aqui, no coração do Pai. Você diz amém? Por isso que o propósito é eterno. E é por isso que nós somos apaixonados por viver esse propósito. Tudo começa, o Evangelho, a graça de Deus está manifestado na vontade de nosso Deus e Pai. Tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. E tudo começa no coração do Pai, que me amou. Capítulo 2, versículo 20, que nós vamos voltar várias vezes para ele, fala, logo já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho nessa carne, nesse corpo, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tu pode colocar a mão no teu peito e dizer, aquele que me amou. Mais uma vez, aquele que me amou. Olha só como continua, aquele que me separou, versículo 15 do capítulo 1, Paulo fala da sua própria história, aquele que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, ele me amou, ele me chamou, ele me separou, tudo para que eu pudesse conhecê-lo, passar pela cruz, e andar no Espírito Santo de Deus. Versículo 4 de novo do capítulo 1, que nós já lemos, fala que Deus enviou seu Filho. Capítulo 4 fala sobre isso, Jesus veio em carne, nascido sob a lei, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, para se manifestar, para se entregar por nós, para nos resgatar. Vou fazer um feedback. A graça de Deus, que é a manifestação do seu propósito, do seu Evangelho,
Tudo começou no coração do Pai. O seu propósito foi desenhado, arquitetado divinamente. E ali no coração do Pai se manifestou o amor dele por cada um de nós, que me amou, que me chamou, me separou. E na plenitude dos tempos, Jesus veio à terra, nascido em carne, para morrer naquela cruz, para me resgatar, para se entregar, para que eu pudesse ser salvo. Dessa maneira, em nome do Senhor Jesus, não somente Ele morreu na cruz por mim, mas Ele me toma na cruz para que eu morra com Ele. Não somente houve a morte de substituição, mas houve a morte de identificação. Vou repetir. Isso não é uma questão teológica, isso é uma questão experimental, crucial para que possamos andar no Espírito. Não somente Jesus se entregou e morreu pelos nossos pecados, mas a maior glória para que possamos andar no Espírito, andar em liberdade, é que eu também fui crucificado com Cristo na cruz. Você diz amém? Aleluia. E nós vamos ver com detalhe isso. Logo, nossos problemas acabaram. Porque o nosso problema é com o velho homem, é com o corpo do pecado, é com as minhas paixões. Não sei se tu passa isso, mas eu passo. Inclinações, desejos. De vez em quando eu vejo na minha vida, claro que isso nunca acontece contigo, mas ciúme, competição. Às vezes vem uma explosão de ira. Nunca aconteceu contigo. Não, claro, eu sei, mas eu sei que para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás e para que também eu pudesse morrer com Ele. Agora Cristo vive em mim e dessa maneira para a liberdade foi que Cristo me libertou. Agora eu posso permanecer nessa liberdade, mas não é uma liberdade qualquer e de qualquer maneira. Não é para dar de novo ocasião e oportunidade à carne. A carne parece que está sempre espreitando, esperando qualquer deslize meu para tomar de novo o controle. Mas eu posso dizer, em nome de Jesus, a minha carne já foi crucificada com Cristo Jesus. Logo não mais sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo cada dia neste mundo, com esse corpo, agora templo do Espírito Santo como adorador, e é a hora, todo dia, toda hora, é hora de adoração, porque nós somos adoradores em espírito e em verdade. Senhor Jesus, eu quero te conduzir para essa liberdade que Cristo nos libertou. Tem um texto de Gálatas 3:1, quando Paulo fala para os Gálatas, ele chega a falar: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós mesmos, a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto, crucificado. Pode me ajudar, Grace? Não sei se o tecladista pode me ajudar, amém? Olha só que lindo isso. No original significa desenhado diante de vós, um cartaz posto no lugar de destaque para chamar atenção. Eu comecei a rir porque eu trabalho muito com PowerPoint e aqui eu vi a base bíblica. Porque nós estamos escrevendo, eu não sei pintar, mas se eu pudesse pintar, eu estaria escrevendo na tela aqui, para que todos nós pudéssemos contemplar a obra de Cristo na cruz. E antes de nós detalharmos um pouco mais, mesmo sentados, eu quero pedir para a Dani cantar mais uma vez, de que nós nunca conseguimos entender suficientemente o quanto custou a obra de Cristo na cruz. Eu queria que teus olhos pudessem receber colírio sal, um colírio celestial que fosse pingado nos teus olhos agora, para que fosse descortinado a obra de Cristo naquela cruz, e tu pudesse receber revelação da obra de Cristo que Ele realizou por nós naquela cruz, para que possamos agora andar no Espírito, não mais satisfazer as obras da carne. Podemos ministrar, Grace? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
Fecha teus olhos e recebe a revelação. Recebe luz. Mais uma vez. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Por isso eu vim te louvar, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Canta junto. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigado, querido. Obrigado, queridos. Em nome de Jesus, eu quero te conduzir para que possamos ver aquilo que Jesus realizou na cruz por nós, acabando com toda a nossa problemática, aquilo que nos impedia de andarmos no Espírito. Em primeiro lugar, a palavra nos fala que os nossos pecados foram completamente perdoados naquela cruz, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Preste bem atenção, não só os pecados do passado, os pecados de hoje e os pecados de amanhã. Não só os meus e os teus. 1 João 2 fala: os pecados do mundo inteiro foram postos, colocados sobre os ombros de Jesus. Só os meus pecados são horríveis. Eu não aguento carregar culpa, condenação deles. Quando estou debaixo de qualquer treva, eu não funciono, nada mais dá certo, eu perco o sono, perco a paz. Imagina carregar sobre si os pecados da humanidade inteira. Esse foi nosso amado Jesus. Em segundo lugar, a palavra fala que Ele nos desarraigou deste mundo perverso, desse sistema. Ele nos tirou deste mundo perverso de Satanás, do diabo e do inimigo. O Deus desse século, como fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a palavra fala: quero ler contigo esse versículo, é tão forte. Nós não pregamos a nós mesmos, pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus. Não expomos a nós mesmos. Ele fala que os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, pregamos a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como seus servos, por amor de Jesus. Eu quero dizer para ti que Colossenses fala que naquela cruz o Senhor despojou todo o principado e potestade, triunfando deles completamente naquela cruz. Os expôs à ignomínia, à vergonha, e Jesus triunfou sobre todo o principado e potestade. Nossos pecados e o mundo
e Satanás foram vencidos. Algo que sempre é o mais difícil, não é nem o pecado, nem o mundo e Satanás, mas é o nosso eu, o nosso egoísmo. Gálatas 2:19 fala que eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo pela fé, da fé do Filho de Deus nesse corpo, aquele que me amou e se entregou por mim. Eu quero dizer para ti que o meu eu entra naquela cruz ali, o nosso eu, o nosso egoísmo, o nosso eu que se assenta no trono e quer governar e mandar a minha opinião, o meu achismo, meu sentimento, meus melindres acabaram. Eu fui crucificado com Cristo na cruz. Em quarto lugar, a palavra fala que os que são de Cristo já crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24 fala: os que são de Cristo Jesus já crucificaram, pretérito perfeito, acabou a carne com as suas paixões, desejos desenfreados. A versão da atualizada fala das concupiscências, desejos, paixões, já foram crucificados com Cristo na cruz. O Senhor tomou os pecados, tomou toda a marra do diabo e dos demônios, tomou o meu eu e o meu egoísmo, tornou a minha carnalidade, me liberta da lei. Gálatas 3:13 fala que todo aquele que sobe no madeiro é maldito, e ele nos liberta da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que fôssemos, como está escrito, todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito, para que agora a bênção de Abraão chegasse a nós. Claro que aqui não é a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, que continua em valor e continua valendo até o último dia sobre essa terra. Mas estou falando de uma lei cerimonial, ritual, a lei que para nós que não somos judeus, não sentimos tanto, mas quantos de nós vivemos debaixo de um legalismo de cobranças, de obrigações, de demandas, de acusações. Eu não sei se você era como eu, quanto eu lutava com perfeccionismo, e qualquer deslize, qualquer erro, e até hoje eu tenho que lutar com isso quando eu sou corrigido. Eu não gosto de ser pego em qualquer flagrante. Como isso trata o meu eu e a minha carne, porque eu quero ser na carne irrepreensível, e o Senhor me mostrou que na minha carne não habita bem nenhum. Tudo é o Espírito Santo de Deus. Por isso eu não fui chamado para andar debaixo do legalismo, de cobrança, de acusações, de demandas. Eu estou livre. Chega de legalismo. Chega de viver uma vida cabisbaixa, uma vida de obrigação, obrigação, obrigação. A vida cristã não é isso. A vida cristã não é algo que eu consigo viver no esforço da minha carne e da lei. Uma lei que consegue executar tudo. Isso não funciona. Eu preciso viver debaixo da graça de Deus. Você diz amém? Deixa eu orar contigo nesse ponto. O Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui que vivem debaixo de um legalismo sobre si e sobre os outros, sempre cobrando, sempre exigindo, sempre denunciando, insatisfeitos, frustrados, negativos, críticos, contra si próprio e contra outros. Agora, em nome de Jesus, cai por terra todo espírito de legalismo, todo espírito de cobrança e negativismo, em nome do Senhor Jesus. Seja livre, em nome de Jesus, pela obra de Cristo da cruz. Em sexto lugar, a palavra nos fala que Ele nos libertou do mundo. Gálatas 6:14. A única coisa no qual eu posso me gloriar é que agora
a cruz de Cristo, do Senhor Jesus. Não somente eu fui crucificado para o mundo, mas também o mundo foi crucificado por mim e para mim. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele diz que nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criação. Aprendi também isso com Watchman no livro dele, Não Ameis o Mundo, de que esse mundo está fadado a ser consumido pelo fogo. Sabe qual é a minha expectativa? É um novo céu e uma nova terra, onde reina a justiça. Amado, passeatas, e por mais que eu não estou criticando esse mover de mobilização contra a corrupção, mas eu sei que não se vence por manifestações, se vence por joelho e por oração. Mas esse mundo vai de mal a pior. Esse mundo está preparando o terreno para o anticristo, mas nós esperamos a Cristo. O investimento não é neste mundo, nem nas coisas deste mundo, mas o meu investimento é lá no alto, onde a traça, a ferrugem e o cupim não corrói, nem a inflação, nem a disparada do dólar rouba meu potencial de compra. Mas tudo que eu comprar e investir no eterno redundará em peso para a glória de Deus. Vidas santas, vidas transformadas. O mundo está debaixo da cruz de Cristo e eu fui crucificado para Ele. Em sétimo lugar, Ele me libertou da escravidão. Eu não sou mais filho da escrava, eu sou filho da livre de Cristo Jesus. Para a liberdade foi que Ele me libertou. Romanos 8 fala da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ah, meu querido, amado companheiro de luta, eu quero te convidar a você a andar altaneiramente, saltitantemente no Espírito, aprendendo cada dia a andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, viver no Espírito e abundância do Espírito Santo cada dia. Nada mais de escravidão, nada mais de maldições, doenças, enfermidades, traumas. Coloquei ali insuficiências, incapacidades. Quantos de nós lutamos continuamente com o sentimento, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou poder fazer. E o Senhor diz, meu querido, tudo pode naquele que te fortalece. O Espírito Santo prometido habita em ti. Tu é filho e tu é herdeiro e co-herdeiro de Cristo. E Ele habita em ti e tu habita nele. Agora tudo podes naquele que te fortalece. Nele sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Meu querido jovem, adolescente, toma a identidade. Amanhã de noite nós vamos ver mais fortemente sobre isso. Toma a identidade do que nós somos em Cristo Jesus. Quando eu descobri que eu fui chamado antes de eu nascer e separado antes de eu nascer, e aquele que eu não conhecia morreu por mim na cruz e me amou antes de eu amar a Ele, eu entendi que agora eu sou filho amado, precioso, eleito. Mas vamos deixar isso para amanhã. Tu consegue ver a obra de Cristo na cruz? Não foram só os pecados. Luiz começou esse encontro falando que foi de graça. Eu virei para o JJ ali, José Júlio, falando, não foi de graça. É graça, mas não foi de graça. Custou o sangue e a vida do verbo eterno de Deus. E eu não posso tornar esse sacrifício em vão. Eu preciso ver a obra de Jesus naquela cruz. Isso nos leva a entender que o Senhor quer manifestar a graça dele sobre nossa vida. E eu preciso levantar minhas mãos e agradecer ao Senhor. Tu pode fazer isso comigo? Levanta as tuas mãos e diga para o Senhor, obrigado, porque eu fui liberto dos pecados, eu fui liberto de Satanás, eu fui liberto do mundo, eu fui liberto da carne, do eu, da maldição, dos traumas, da escravidão. Eu sou livre. Isso é graça, mas custou o mais alto preço.
custou o sangue puro do nosso Senhor Jesus. Concluindo nessa noite, em Cristo Jesus se manifesta o Evangelho, as boas novas. Isso nos leva a começarmos a entender o que é a graça. Coloquei ali, a graça é uma nova esfera de vida. Me lembrei das aulas de biologia. É o meu habitat, é o meu novo ecossistema, é a minha respiração. Não tem um cântico que fala meu respirar, não é isso? Eu ia cantar aqui, mas eu não consigo puxar direito, né? Ele é o meu respirar. Não tem um cântico assim, né? É meu respirar, não é assim? Respirar. Isso é graça. A gente nem pensa que está respirando, mas a gente respira. Se tu ficar 1 minuto sem respirar, aí sim tu vai, meio minuto, né? Tem a apneia do sono, né? Quem tem parada de respiração de noite sabe muito bem que é isso. Acordado de madrugada. Isso é falta de graça. Quando tu está debaixo da graça, tu respira agora a Deus. Tu vive Deus. Tu habita em Deus. Agora você está crucificado e eu também com Cristo, batizado em Cristo, revestido de Cristo. Ele habita em mim e eu habito nele. Ele é a minha vida. Agora temos recebido em Cristo Jesus o Espírito prometido, e nós, os que somos de Cristo, pertencemos a Ele. Essa nova realidade. Vamos nos colocar em pé. Vamos dar pausa aqui para continuar amanhã um pouco mais a nossa identidade. Mas se tu quiser, junto comigo, vem minha querida, vem toda a banda aí. Enquanto que eles pegam os instrumentos, levanta a mão comigo e começa a agradecer. Começa a agradecer pela dimensão de graça. Começa a agradecer pela obra de Cristo na cruz. Porque agora estamos revestidos de Cristo. Cristo vive em nós, nós vivemos nele, nós fomos batizados nele, revestidos nele, recebemos o Espírito prometido. Agora nós somos de Cristo, ele é nosso. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu posso andar no Espírito. Agora eu posso ser guiado pelo Espírito. Agora eu posso ser conduzido pelo Espírito. Nada mais me impede, porque Cristo realizou uma tão grande obra naquela cruz. Diga com a tua palavra, com a tua boca: obrigado, Jesus. Obrigado, isso é graça. Eu estou começando a perceber o que é graça. Nenhum dia mais eu vou acordar murmurando, reclamando, xingando, ingrato, crítico, negativo, pessimista, porque agora eu sei que eu estou em Cristo. É a minha nova dimensão, é a minha nova esfera, é minha nova vida. Agora eu respiro Cristo. Aleluia. Ele é o meu respirar, ele é a minha salvação, ele é a minha libertação, ele é meu tudo. E eu quero viver, eu quero andar, eu quero caminhar, eu quero manifestar a glória do meu Pai. Obrigado, Jesus.